A paz do Senhor, irmãos, uma boa noite, Deus abençoe a todos. Estamos mais uma vez aqui para trazermos a palavra do Senhor, a mensagem que o Senhor tem para as nossas vidas. E, obviamente, agora, nesses dias de clamor, de oração, 12 dias para 12 meses abençoados, nós estamos nos reportando ao mês de outubro do ano de 2024. A cada dia tem sido uma palavra abençoada, a cada dia eu sei que Deus tem falado aos corações, tem abençoado as nossas vidas. Nós temos que crer nas abundantes promessas do Senhor. Eu sei que em tudo que temos declarado diante do Senhor, temos o feito segundo a palavra de Deus. E tudo aquilo que nós manifestamos segundo a palavra de Deus, nós precisamos entender que a vontade do Senhor também se manifesta. E hoje, especificamente, então, nós vamos falar sobre um texto que está no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, onde o tema de hoje é: serás salvo tu e a tua casa. Amém? Já declaramos esta palavra viva sobre cada um dos nossos corações. E eu creio que tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer, haverá de fazer através da excelência da vontade do Senhor, da graça, do poder, da misericórdia do Senhor. Amém? Então, em Atos capítulo 16, nós temos um texto bastante conhecido, já relacionado a muitas pregações, aonde nós vemos a partir do versículo 31, exatamente aquilo que é dito pelos servos do Senhor, Paulo, onde ele diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Qual que é o contexto em que o apóstolo Paulo e Silas, que o acompanhava neste momento, naquela empreitada, naquela trajetória evangelística, eles estavam naquele momento passando por uma cidade? O texto diz assim, versículo do capítulo 16, a partir do versículo 11: navegando de Trode, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, no dia seguinte para Neápolis. E continua falando: no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Então nós vemos toda uma trajetória em cada lugar onde Paulo e Silas passavam, onde eles estavam evangelizando e declarando a palavra do Senhor. E ali conta-se aqui no texto que uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois foi batizada, ela e a sua casa. Oh, que bênção! A casa daquela mulher também foi alcançada. E diz no versículo 16 que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. E aqui começa todo o contexto espiritual do que acontecia naquele momento. E diz que aquela jovem, à medida que ela fazia adivinhação, ela dava grande lucro aos seus senhores. Ou seja, havia um espírito de adivinhação, um espírito maligno, que atuava sobre a vida daquela mulher, e aquelas pessoas se aproveitavam dessa situação, os seus senhores, diz a palavra, para que eles pudessem obter recursos, obterem vantagens lucrativas diante daquilo que nada mais era do que uma operação maligna. E o que aconteceu? Paulo, naquele momento, ele, perturbado com aquela situação, o Espírito Santo já mostrando para o apóstolo Paulo que o espírito que estava sobre aquela jovem era um espírito maligno,
ele naquele momento, diz o texto, que ele voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E o que aconteceu? Para nós resumirmos, houve uma revolta daquelas pessoas que estavam tendo grandes lucros com aquela situação, com aquela manifestação do inimigo que trazia lucros. De repente eles se revoltaram contra o apóstolo Paulo, e diz o texto que eles se lançaram contra ele e houve açoites, açoitaram-no. No versículo 23, diz que não foram muitos açoites, e lançaram tanto Paulo quanto Silas na prisão, e disseram para o carcereiro que o guardasse com segurança. Ou seja, nós precisamos tirar este homem que está sendo um problema para os nossos negócios. Nós poderíamos olhar para essa situação e dizermos assim: puxa, mas será que Deus abandonou o seu servo? Como o Senhor permitiu aquela situação sobre a vida de Paulo e de Silas? E eu quero dizer para você, meu irmão, sem medo de errar, com muita convicção, aquele que serve ao Senhor, aquele que tem, como nós lemos aqui, a presença do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, a presença do Senhor certa em tudo aquilo que encaminha a sua vida, ele não se atemoriza com os acontecimentos. Então a primeira palavra profética que eu quero deixar para você nesta noite, em nome de Jesus: não se atemorize quando a situação contrária, quando os ventos contrários vierem sobre a sua vida, quando a aparente tempestade parece que está se movendo, porque, meu querido, Deus, em tudo que Ele faz, Ele tem um propósito. A passagem de Paulo naquele momento, naquele lugar, era para trazer uma repreensão sobre o espírito maligno, e ainda que ele houvesse sofrido açoite, naquele momento, diz o texto um pouquinho mais para a frente aqui, que Paulo e Silas estavam aprisionados, mas diz que perto da meia-noite, sabe o que eles faziam? Ao invés de questionarem, argumentarem ao Senhor por conta daquilo que estavam passando: Senhor, nós viemos por aqui, repreendemos o inimigo e daqui a pouco as nossas vidas sofreram açoite, estamos aprisionados, acorrentados. Diz que, meu querido, naquela prisão, o que Paulo e Silas faziam era adorar, orar e cantar hinos de louvor e adoração e a gratidão ao Senhor. Aleluia, meu irmão. São coisas que na mente humana, o coração humano, o entendimento humano não pode, não consegue absorver ou entender. Mas eu digo para você, as coisas de Deus, elas muitas vezes são incompreensíveis ao nosso entendimento, mas Deus tem tudo bem preparado, bem detalhado. Deus tem tudo bem ajustado na vida daquele que o busca. E diz, meu querido, que eles cantavam hinos a Deus, e diz o texto também que não somente eles cantavam hinos a Deus, mas os outros presos o escutavam. Sabe o que estava acontecendo, meu querido? Uma evangelização dentro daquela prisão, ou seja, no momento do encarceramento, e eles estavam encarcerados, diz que no cárcere interior, e eles estavam com os pés presos no tronco, ou seja, a recomendação de que eles fossem colocados naquela prisão com segurança significava assim: não dê chance alguma deles escaparem, porque eles estão atrapalhando os nossos negócios, eles estão atrapalhando a vida dessa cidade. Ah, meu querido, mas Deus tinha um propósito naquele lugar, e diz que enquanto eles oravam, de repente, meu querido, sobreveio, diz a palavra de Deus, um tão grande terremoto que abalou os alicerces do cárcere, e tudo se moveu, meu querido, e logo se abriram todas as portas. Não foram somente as portas de Paulo e Silas, mas todas as portas foram soltas, todos os encarcerados foram soltos. O carcereiro, quando viu aquilo, assustadamente, ele tirou a espada e quis matar-se, porque ele sabia das represálias que poderia sofrer por aquele acontecimento. Ou seja, não era um preso que estava escapando, não eram dois presos, mas era todo o cárcere, todos que estavam aprisionados naquele momento estavam libertos.
Isso aqui também tem a figura espiritual, ou seja, onde o servo de Deus chega, onde entra a presença de Deus, onde entra aquele que serve ao Senhor, meu querido, aquele que busca a face do Senhor. Onde você chega, meu querido, o Senhor está dizendo: eu quero te usar para que os cativos sejam libertos, para que os encarcerados sejam soltos, para que aqueles que estão aprisionados pelo inimigo, aprisionados na sua alma, no seu entendimento, no seu espírito, possam ser libertos no nome poderoso de Jesus. Oh, meu querido, naquele momento Paulo clamou e em grande voz disse assim: não faça isso, ou seja, nenhum de nós aqui vamos fugir, nenhum de nós, todos aqui estamos. E naquele momento diz que aquele homem se rendeu ao Senhor, todo trêmulo, ele se prostrou diante do Senhor. Oh, meu querido, o que o Senhor estava fazendo dentro daquele lugar era algo sobrenatural. Aquele carcereiro nunca havia visto uma situação daquela, porque aquilo aos olhos humanos era impossível. Mas quando a oração vai à frente, quando o servo de Deus, quando aqueles que estão ali, meu querido, na situação difícil, começam a clamar, começam a orar, começam a buscar a presença do Senhor, as situações se transformam, as coisas modificam, meu querido. Oh, creia nisso em nome de Jesus. Em 2024 nós estamos profetizando: a sua casa será salva. E ele disse naquele momento, tirando-os para fora, e disse: Senhor, o que é necessário que eu faça para me salvar? Ou seja, o desejo da salvação entrou no coração daquele homem, porque a manifestação de Deus, do Espírito de Deus, do poder de Deus, veio sobre aquele lugar. E o que disse a ele, o servo de Deus? Crê no Senhor, ou seja, tenha fé, creia em Jesus Cristo e será salvo, não somente tu, mas toda a tua casa. E diz a palavra do Senhor que eles pregaram a palavra do Senhor e todos que estavam em sua casa. E diz que naquele momento, na casa do carcereiro, lá foram lavadas os vergões, tudo aquilo que havia sido acometido na vida do servo de Deus, todo o flagelo foi tirado. E diz que logo ele foi batizado, ele e todos os seus, ou seja, toda aquela casa foi alcançada, toda a casa do carcereiro foi alcançada. E ele pôs a mesa, toda a casa se alegrou, meu querido, todas as coisas se manifestaram. Os magistrados mandaram que soltasse, porque descobriram, porque eles não haviam feito isso antes, a cidadania de Paulo. Ou seja, meu querido, tudo já estava arquitetado, planejado pelo arquiteto das nossas vidas, o Senhor Jesus. Deus maravilhoso, poderoso, Criador de todas as coisas, já tinha preparado tanto a situação permissiva que eles fossem e estivessem naquela prisão, e ao mesmo tempo o Senhor permitiu que ali eles pudessem dar bom testemunho, lá eles pudessem ter manifesto a glória de Deus, e o nome do Senhor Jesus ali foi glorificado. Eles foram soltos, meus queridos, e foram tratados de todas as suas feridas, ou seja, o poder de Deus se manifestou. Dentro desse tema, será salvo tu? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Sabe o que significa isso, meu querido? Não que a salvação não seja individual. Algumas pessoas interpretam esse texto dizendo assim: não, se eu creio no Senhor Jesus Cristo, minha casa toda vai ser salva, sem que aceitem Jesus, ou mesmo que estejam fora. Não, não é isso que o texto diz. O texto diz para você crer e manifestar a palavra de Deus, como Paulo cria e manifestou esta palavra àqueles que estavam ali, e aquela casa foi alcançada e presos foram convertidos. Então é isso que acontece, meu querido. Esse texto mostra para que você não desista da sua casa, para que você saiba que através da sua vida o Senhor tem grandes coisas a manifestar dentro da sua família. É errado, a manipulação do inimigo é terrível quando ele diz para você: desista, você já falou tantas vezes, parece que nada acontece. Não, meu querido, continue orando, continue crendo, continue buscando, continue declarando, continue manifestando que toda a sua casa servirá ao Senhor. As tuas orações, meu querido, elas têm poder no mundo espiritual. Cada vez que você clama a um Deus que diz assim: filho, por ti eu tudo executo. Continue buscando a destra do Senhor Todo-Poderoso. Um dia também Pedro não entendeu o chamado do Senhor. O Senhor havia visitado um homem, aqui no capítulo 10 mesmo, chamado Cornélio. Diz que era um homem temente ao Senhor,
que fazia esmolas, que cria no Senhor. Essas esmolas significam que ele cuidava das pessoas, as pessoas estavam necessitadas, não batiam a sua porta e voltavam para trás vazias, não, daquilo que ele dispunha. Ele era um centurião, um homem que cuidava, tinha responsabilidade sobre 100 soldados, 100 homens. Mas o Senhor achou graça no coração do centurião Cornélio. E Paulo teve um sonho, e antes disso o Senhor disse a Cornélio para que fosse procurar, no caso aí, Pedro, né, que atendia como Simão. E chegando lá, o encontraram, e ele não entendeu muitas coisas. O Senhor manifesta uma visão na vida do servo de Deus, Pedro. E ali naquele momento, o Senhor diz assim para ele: não tornes imundo aquilo que eu purifiquei, dando-lhe uma visão sobre algo que era impuro, e dizendo assim: aquilo que é impuro, um animal que seja impuro, eu posso torná-lo puro. Ou seja, o Senhor estava dizendo, quanto mais uma vida, por mais que você ache que seja impuro, mas nas mãos do Senhor, o Senhor pode purificar todas as coisas, pode santificar, pode manifestar. E diz que Pedro foi lá à casa de Cornélio, e ali houve de grande culto, e ali a família de Cornélio toda foi abençoada, houve batismo do Espírito Santo, coisas maravilhosas. Irmãos, leiam depois, para não nos alongarmos, muitos leiam lá, Atos capítulo 10, a grande manifestação do Senhor, porque Deus tinha propósito na vida daquele homem que era temente a Deus. Eu digo, Deus tem propósito na tua vida. O plano de salvação é simples, é crer. Crer significa confiar no Senhor, todos os dias, em todas as situações, em todas as causas. O plano de salvação diz respeito ao arrependimento, ou seja, eu passo pelo processo de conversão, vem o arrependimento na minha vida, e eu me desligo de toda obra pecaminosa, no nome de Jesus, na força que vem do Senhor. E também eu passo a exercer sobre a minha vida um processo de plena e total dependência e obediência a Deus. E à medida que eu aprendo que obedecer vale mais do que o sacrificar, eu consigo compreender que Cristo, através da sua palavra, Ele quer de mim essa obediência. Ao mesmo tempo, ser convertido significa entrar num plano de dedicação pessoal, fidelidade ao Senhor. Ou seja, tudo isso manifesta a nossa gratidão por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, nos libertou. E o propósito do Senhor é o mesmo propósito original lá em Abraão: ser tu uma bênção, ou seja, abençoarei a tua descendência, ou seja, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, meu querido, é isso que Deus tem para a tua vida, para a minha vida. Esse é o propósito do Senhor para a nossa família. E eu creio, meus irmãos, que em 2024 serão dias de luta, sim. Haverão tempestades, haverão turbulências, nos sentiremos muitas vezes, talvez, aprisionados como o apóstolo Paulo aqui e Silas. Mas uma coisa eu posso te dizer, te garantir: não há cárcere, não há situação que você possa passar que Deus não esteja contigo. Que o poder da oração, que a manifestação da oração, do poder da graça de Deus não possa te trazer a vitória mesmo em meio às lutas. Muitas vezes o Senhor nos submete a provas, a situações que eu e você temos que passar para que a nossa fé possa se manifestar. Então eu digo para você, não desista, não desista. Naquela noite, os alicerces, o cárcere, nada pôde deter a obra do Senhor na vida de Paulo e Silas. Eu profetizo nessa noite, em nome de Jesus, sobre a tua vida, nesse mês representativo de outubro de 2024, meu querido, que nada vai te deter, nada vai te abalar, nada vai tirar a tua vida do propósito. Sabe, o foco que você decidiu ter no Senhor, nada vai impedir que o Senhor possa realizar tudo que Ele tem plenamente na sua vida. Basta você permanecer nessa fé, basta você declarar todos os dias, incansavelmente, ainda que você possa não estar vendo, mas, meu querido, as coisas do Senhor, elas são pela fé.
Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, diz no livro de Hebreus. Então eu quero declarar e orar com você agora, em nome de Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Obrigado, Senhor Jesus, eu quero te louvar, pedir que a tua bênção se manifeste cada vez mais, Senhor, nos nossos lares. Eu creio, Senhor, que aquele que te busca com convicção, ele não desiste de estar orando, de estar intercedendo, de estar buscando pela sua família, de saber que mesmo na adversidade, há um Deus que trabalha por nós, incansavelmente. E eu sei, Senhor, que o teu propósito é que não deixemos de anunciar a tua palavra, porque a tua palavra é viva, verdadeira, ela cura. E o teu Espírito Santo se manifesta, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, e levando-o a um plano de conversão plena, arrependimento, onde, Senhor, não há méritos em nós, mas sim a tua graça maravilhosa. Por isso, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, em 2024, Senhor, um tempo, Senhor, de continuarmos lutando pela nossa casa, pela nossa família. Eu sei, Senhor, que a salvação individual, eu sei que muitos, Senhor, rejeitam, mas nós temos que estar com o nosso coração, os nossos lábios prontos para declarar a tua palavra e para dizer, em tempo e fora de tempo, que o Senhor é Deus, que o Senhor reina e que o Senhor é poderoso para resgatar toda a nossa casa, toda a nossa família. Assim nós declaramos e cremos e profetizamos isso em nome de Jesus. Meu querido, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por abrir a porta da sua casa. Muito obrigado por estarmos juntos neste momento, falando das coisas de Deus e podemos declarar que só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.